O Dia do Escritor é comemorado em 25 de julho. A data foi criada na década de 1960 e busca ressaltar a importância da educação e da cultura, tal qual o papel da leitura na sociedade. Eu comecei com 14 anos a pesquisar sobre a história da imigração alemã, mas especialmente da minha família e a genealogia dos meus ancestrais, que hoje são mais de 2.500 nomes de antepassados. Consegui abrir boa parte da nossa árvore genealógica, mas no início, como o início de toda pesquisa familiar, eram apenas uns 50 nomes, entre avós, bisavós, trisavós, nem os tataravós nós tínhamos o time completo, e aí depois com o tempo pude de fato registrar esse material. Bem, além da pesquisa, desde os 14 anos, foi lá pelos 19 anos que eu pensei em publicar o meu primeiro livro, que foi publicado quando eu completei 21 anos. Então, nesse período, publiquei o livro História da Imigração Alemã no Sul do Brasil. Eu gosto de criar história desde jovem, né? Eu fazia HQ, escrevia e desenhava, né? Mas na literatura mesmo eu comecei lá pelos 18 anos, escrevendo para mim, mas quis escrever mesmo depois de tentar querer ir no Jô Soares pagar uma canequinha de café dele, né? Acabei vendo que dava para ir lá sendo escritor e quis arriscar no escrever para isso, né? Um motivo bem torpe, na verdade, para começar, né? Mas foi o que me motivou a gostar de escrever. E dali em diante eu comecei a escrever para valer para mim, né? Mas só fui tornar isso profissional mesmo lá em 2013, quando eu lancei meu primeiro livro, né, o Lady Lake. E dali em diante que eu comecei a levar a sério que dava para escrever de forma profissional, né? Ambos os escritores já têm seus livros publicados, disponíveis para ficarem na cabeceira dos leitores brasileiros. A minha primeira publicação foi por editora tradicional, né, o Lady Lake. Foi pela editora Dracaena, que hoje não existe mais, eles trocaram o selo, trabalho com livros espirituais, né, daí não abandonaram a ficção e a não ficção. E trabalhando com eles, eu aprendi como é que funciona bem a parte da literatura, de como é que funciona o mercado, né? E sempre escrevi ficção. Então, ficção é um tipo de literatura que, no Brasil, na época que eu comecei a escrever, era difícil de lerem escritores brasileiros, era muito difícil, né? Tanto que por isso que eu acabei utilizando o pseudônimo ali de A.G. Oliver, né? Porque é muito difícil, na época pelo menos, tu ver um nome brasileiro na livraria e tu comprar o livro. Era muito difícil. Hoje está bem melhor, né? E ficção é uma coisa que tem muito disso. As pessoas tendem a não achar que a ficção nacional é tão boa do que a estrangeira, né? São 21 obras, 7 delas sobre 6 municípios e 4 aqui do Vale. E eu sempre digo, sempre a importância de a gente registrar, procurar dividir isso com as pessoas, né? Eu vejo que esse das Noivas de Preto hoje, que é a obra mais recente, também tem tido uma procura maior, né? Em virtude de que poucas pessoas sabiam, né? Que as nossas noivas aqui, quer dizer que as noivas dos nossos antepassados e as nossas antepassadas também casavam de preto. Inspirados por escritores dos seus gêneros, os autores citam nomes importantes que contribuem para a literatura brasileira. São vários que acompanho, ou alguns que não estão mais fisicamente, mas que deixaram sua obra, o seu legado, né? Eu vejo assim que da atualidade eu gosto muito de várias obras de um jornalista que trabalha a história, que é o Eduardo Bueno, Peninha, né? Eu gosto também do Buarque de Holanda, que tem alguns livros sobre as raízes do Brasil, sobre as raízes, sobre temas importantes do nosso país, né? Porque eu sempre digo, aqui sim, ela é uma história mais germânica, né? Ela é uma história mais, digamos, alemã e italiana, no Rio Grande do Sul, mas a história do Brasil ela é muito marcada pelos africanos, né? E alguns outros autores abordam muito bem todas essas uma parte dessas histórias ao menos, né? Então eu gosto bastante dele, de alguns autores também de fora desse eixo aqui, né? Mas assim dentro
da história regional e do país, esses dois são meus preferidos. A gente tem grandes escritores de ficção no Brasil, né? O Eduardo Spohr, que escreveu Batalha do Apocalipse, Filhos de Éden, tem o Rafael Dracon, que escreve uma literatura também de dragões, né? Dragões de Éter, tem o André Bianco, que é de terror. A gente tem grandes escritores brasileiros aqui de ficção que me inspiram bastante nessa parte aí, né, também. Sigo muito os passos deles, tento seguir, né, porque eles estão em outro patamar já. Mas é o que me leva a escrever a ficção, né? Eu gosto de ficção, escrevo ficção fantasia, né? E é o que me motiva a escrever. Para quem sonha em seguir a carreira, o importante é estudar sobre o que gosta e colocar tudo no papel. Tem que ler. Não tem como tu ser escritor sem tu ler. Tem que ler bastante, tem que ler ficção, tem que ler fantasia, ler o gênero que tu gosta de escrever, né, o que tu quer escrever. E hoje em dia a gente tem muita ferramenta de autopublicação. Se quer começar, tem o Wattpad, que tu pode escrever lá por capítulos, tem um público gigantesco lá, né, tem toda uma comunidade. Tu pode escrever e deixar os seus livros para vender na Amazon, por exemplo, também é uma plataforma aberta. Tem plataformas de autopublicação como o Livrorama, que tem a própria loja deles, que é onde eu publico. Tem outras plataformas que trabalham da mesma forma, né, com livros físicos. A Amazon é só livro digital. O Livrorama, por exemplo, tem digital e físico. Hoje tu tem ferramentas para tu escrever o teu livro e publicar ele sem depender de uma editora tradicional. Em primeiro lugar, escrever, né? E depois, claro, trabalhar os textos, trabalhar esse material com o tempo. Sempre digo importante, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas quando escrevem. Mas eu vou revisar novamente, vou revisar 2, 3 vezes, né? Digo assim, é importante tudo isso, né? Um trabalho ele precisa ser muito bem escrito, muito bem revisado, porque uma publicação, esse material vai ficar. Agora, as dicas é realmente, se gosta de um determinado assunto, claro, uma das dicas é pesquise com afinco, né? Pesquise com muita dedicação, busque muito material sobre esses temas, né, preferidos. E, claro, depois escreva e, com o tempo, vá trabalhando esse texto. Para adquirir as obras dos escritores, você pode entrar em contato com Felipe Kuhn pelo e-mail ou pelo telefone 99971 1456. Com o escritor A.G. Oliver, entre pelo site www.agoliver.com.br.